Você sabia que o Brasil já prendeu japoneses em campos de concentração? Ou que a polícia já ordenou que 10 mil imigrantes abandonassem suas casas no meio da noite? E que por muito pouco a entrada de japoneses não foi proibida no Brasil? Hoje eu vou te contar a verdadeira história dos japoneses no Brasil. Tudo começou no final do século XIX. O Japão passava por uma grave crise econômica. O país havia se isolado do resto do mundo por cerca de 265 anos, durante o shogunato Tokugawa. Por um lado, isso fez com que o Japão não fosse afetado por guerras, epidemias ou imigração. Entretanto, por não se relacionar com o mundo exterior, o país não exportava nada. Dessa forma, o Japão produzia apenas os alimentos que consumia, sem formar estoques. Por conta disso, qualquer problema na safra agrícola causava fome generalizada. Quando o shogunato Tokugawa veio ao fim, em 1868, o Japão iniciou um intenso processo para criar laços comerciais e diplomáticos com o mundo exterior. Durante esse processo, o Japão passou por uma reforma agrária que modernizou a agricultura, mas o uso de técnicas mais modernas no campo deixou milhares de camponeses desempregados. Mas esse seria apenas o começo dos problemas. O governo anteriormente aceitava que os impostos fossem pagos com a colheita do campo, mas agora o Japão passou a cobrar esses impostos em dinheiro. Por conta disso, milhares de pequenos agricultores se endividaram e tiveram suas terras tomadas por dever impostos. E a maioria daqueles que não perderam suas terras mal conseguiam colher o suficiente para sustentar sua família. Isso causou um impacto profundo na economia japonesa, que dependia muito do campo. Naquela época, apenas 16% do território japonês era cultivado, mas ao mesmo tempo, 45% das famílias no Japão sobreviviam da agricultura. Por conta disso, milhares de camponeses sem terra saíram do campo em direção às cidades, em busca de emprego. Mas as cidades não tinham condições de abrigar e dar emprego para tantas pessoas. Com isso, as cidades foram ficando entupidas de pessoas miseráveis e desempregadas. Era preciso tomar uma atitude. E assim, o governo japonês decidiu que a melhor forma de solucionar o problema era se livrando daquele bando de pobre amontoado na rua. A lógica era bem simples. Com menos pessoas, sobra mais comida e mais empregos. Mas como o Japão faria para se livrar de tantas pessoas? Em 1880, o Japão colocou em prática uma grande política imigratória que pretendia mandar essa população pobre e desempregada para o resto do mundo. Dessa forma, essas pessoas seriam um problema dos outros países e não do Japão. E para a sorte do governo japonês, do outro lado do mundo, o nosso país também passava por grandes mudanças. Em 1888, o Brasil aboliu a escravidão em todo o seu território, e com isso surgiu a necessidade de mão de obra barata que substituísse o trabalho escravo. E assim, o governo brasileiro incentivou a imigração de outros povos para o Brasil, para suprir essa demanda por trabalhadores. Mas o governo não queria qualquer um vindo para o Brasil. Em 1890, o presidente Deodoro da Fonseca assinou o Decreto 528. Esse decreto limitava a entrada de asiáticos e africanos no país, mas deixava o Brasil de pernas abertas para a entrada dos europeus. Artigo 1º. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, exceptuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem estipuladas. Talvez esse decreto te pareça muito estranho. Você certamente já ouviu falar sobre a discriminação contra os negros na história do Brasil. Mas contra os asiáticos, eles são sempre representados como sendo muito inteligentes, educados, limpos, disciplinados. E o Japão é famoso por ser um polo tecnológico, com uma cultura riquíssima que é adorada pelo mundo todo. Mas nem sempre foi assim. Nessa época, o Japão era um país atrasado, com uma população pobre e muitas vezes miserável. E devido aos anos de isolamento, sua população não conhecia os novos métodos de trabalho que surgiram nesse período. E com o fim do shogunato Tokugawa, o Japão acabou se envolvendo em guerras. E com isso, havia um crescente medo de que grandes populações orientais se espalhassem nas Américas para conquistar novos territórios. Era o chamado perigo amarelo. Tudo isso, somado ao racismo escancarado que existia no Ocidente, fez com que muitas pessoas olhassem os asiáticos com maus olhos. E esse racismo, na visão de muitos,
tinha embasamento científico, usando a teoria do darwinismo social para legitimizar esse preconceito. Essa teoria tentava aplicar a seleção natural de Darwin em um contexto social. O darwinismo, de forma bem simplificada, diz que o indivíduo que tenha características superiores iria conseguir sobreviver e passar seus genes para seus filhos e assim aconteceria uma seleção natural. Já o darwinismo social tentava aplicar esse mesmo conceito, só que na sociedade, dizendo que os países e povos que se desenvolveram teriam conseguido por serem povos superiores, e os países ou povos que estivessem na miséria ou passando por dificuldades estariam nessa situação por serem inferiores e menos capacitados. Em resumo, se dizia que o branco europeu era próspero por ser superior aos negros, indígenas, asiáticos, árabes e qualquer outro povo ou etnia que não fosse branco e europeu. E essa teoria era aceita por grande parte da elite política, cultural e econômica da época. O governo brasileiro, assim como muitos outros países, queria usar da imigração não só para conseguir mão de obra, mas também como uma forma de embranquecer sua população, através da imigração de europeus para o país. Por sorte, a proibição não durou muito, já que poucos anos depois, o presidente Floriano Peixoto permitiu novamente a entrada de imigrantes asiáticos no Brasil, o que incomodou muitos brasileiros naquela época, que viam os asiáticos como uma raça inferior e, devido aos seus costumes e religião, eram considerados um povo difícil de se lidar. E esse preconceito ganhou ainda mais força por ser uma opinião amplamente defendida pela elite brasileira daquela época. Diversos políticos, médicos, escritores e intelectuais brasileiros eram assumidamente contrários à entrada dos japoneses no país. Nina Rodrigues, que era médico, psiquiatra, professor, escritor e antropólogo, chegou a dizer a seguinte frase: "O japonês é como enxofre, insolúvel." Manuel de Oliveira Lima, que era escritor, crítico literário, diplomata, historiador, jornalista e membro fundador da Academia Brasileira de Letras, foi encarregado da primeira missão diplomática brasileira no Japão. Em seu relatório ao ministro das Relações Exteriores, Manuel se mostrou preocupado de que o povo brasileiro pudesse se misturar com, abre aspas, raças inferiores. Mas apesar do racismo, o interesse pela mão de obra japonesa crescia ainda mais ao longo dos anos, especialmente quando em 1902 o governo da Itália acabou com a imigração subsidiada de italianos para o Brasil. E com isso, as fazendas de café foram duramente afetadas com a falta de trabalhadores, especialmente as fazendas de São Paulo. Com a falta de imigrantes italianos, a demanda por trabalhadores baratos cresceu ainda mais, e ao mesmo tempo, o Japão queria se livrar da sua população pobre. Dessa forma, os interesses do Brasil e do Japão se alinharam, e os dois países começaram a planejar a vinda dos imigrantes. Em abril de 1905, o ministro japonês Fukashi Sugimura veio ao Brasil e visitou diversas regiões do país e foi muito bem recebido tanto pelo governo quanto pelo povo brasileiro. Em seu relatório ao governo japonês, Sugimura destacou a hospitalidade dos brasileiros, o que ajudou nosso país a ser visto como um bom destino para os japoneses que queriam melhorar de vida. Em 1907, o Brasil criou a Lei de Imigração e Colonização, que regularizou a entrada de todos os imigrantes e acabou definitivamente com as restrições do Decreto 528. E assim, no mesmo ano, um grupo liderado pelo juiz Saburo Kumabe veio ao Brasil para trabalhar na Fazenda Santo Antônio, em Macaé, no Rio de Janeiro. Infelizmente, essa primeira tentativa foi um completo fracasso. O grupo foi pouco a pouco desistindo de trabalhar na fazenda, abandonando a propriedade aos poucos. Em 1912, a colônia acabou por completo, quando Kumabe foi embora da fazenda junto de sua família. Muitos foram os motivos para o fracasso do projeto. A infertilidade do solo, falta de investimentos, epidemias de malária e ataques de salvas certamente tornaram a tarefa bem mais difícil. Mas o principal problema se deve ao fato do grupo não possuir quase nenhuma experiência no campo. O Japão mandou um grupo de pessoas das mais variadas profissões, advogados, professores, funcionários públicos, e com a falta de conhecimento no cultivo da terra, eles não foram capazes de obter sucesso. Mas nem tudo estava perdido. Também em 1907, o secretário Carlos José de Arruda, representando o governo paulista, assinou um decreto com Ryo Mizuno, presidente da Companhia de Imigração Japonesa. O acordo estipulava que seriam trazidos 3.000 imigrantes japoneses em levas de 1.000 pessoas por ano, que seriam destinadas a trabalhar na agricultura. E assim, no ano seguinte, 781 japoneses embarcaram no navio Kasato Maru rumo ao Brasil.
O navio saiu do porto de Kobe, no Japão, e navegou ao redor do mundo por 52 dias até chegar em Santos, em 18 de julho de 1908. Antes de desembarcarem, os japoneses passaram por exames médicos e aulas básicas de português. A maioria dos passageiros consistia de famílias inteiras que largaram tudo para vir morar no Brasil, tentar enriquecer nos cafezais de São Paulo e depois voltar para o Japão. A chegada dos japoneses não foi muito calorosa, já que o preconceito com asiáticos era muito forte nessa época. A revista carioca O Malho chegou a fazer uma charge que dizia: "O governo de São Paulo é teimoso. Após o insucesso da primeira imigração japonesa, contratou 3.000 amarelos. Teima, pois, em dotar o Brasil com uma raça diametralmente oposta à nossa." E, infelizmente, o resultado foi semelhante ao fracasso do Rio de Janeiro, pelos mesmos motivos. Manuel de Albuquerque, presidente do estado de São Paulo na época, deu o seguinte relato: "A imigração japonesa parece não produzir os resultados esperados. Os 781 primeiros imigrantes, na maioria indivíduos solteiros e pouco habituados à lavoura, esquivaram-se a certos serviços agrícolas, que abandonaram aos poucos. Somente ficaram nas fazendas algumas famílias constituídas por verdadeiros agricultores, que trabalham muito a contento dos fazendeiros." Mas apesar dos problemas e dificuldades, a imigração japonesa continuou em ascensão. Em 1910, outro navio, trazendo 247 famílias japonesas, que totalizavam 906 passageiros, chegou ao Porto de Santos. Essas famílias foram divididas entre 17 fazendas de café no estado de São Paulo. O contrato previa que eles trabalhariam por 5 anos. Porém, devido às péssimas condições de trabalho, muitos abandonaram as fazendas no mesmo ano. Os imigrantes japoneses tiveram muita dificuldade em se adaptar ao Brasil. As diferenças culturais, o modo de vida, os hábitos alimentares, o idioma e as diferenças climáticas foram um grande choque cultural para os imigrantes. Muitos nunca aprenderam a falar português. Acreditando que iriam enriquecer rapidamente, os japoneses se decepcionaram com os salários baixos das fazendas, dos quais ainda eram descontados a dívida da viagem, remédios e alimentos, que geralmente eram comprados da própria fazenda que trabalhavam. Entretanto, muitos japoneses tiveram sucesso aqui no Brasil. Na época, havia um sistema chamado Lavoura de Parceria. Nele, os trabalhadores se comprometiam a desmatar o terreno, semear o café, cuidar da plantação e devolver o terreno após 7 anos. E durante esses 7 anos, os imigrantes podiam ficar com todos os lucros da terra, inclusive com tudo que plantassem além do café. Dessa forma, muitos japoneses conseguiram economizar o bastante para comprar seus primeiros pedaços de terra, o que contribuiu para que muitos imigrantes resolvessem ficar definitivamente no Brasil, já que aqueles que se desenvolviam e compravam terrenos preferiam ficar aqui do que voltar para a pobreza no Japão. Já aqueles que não tiveram tanta sorte, mesmo pobres, em sua maioria não voltavam para o Japão, por não ter dinheiro para pagar a viagem de volta, especialmente por conta dos contratos de imigração serem feitos apenas com famílias, e por isso, se um japonês quisesse voltar, ele teria que abandonar sua família e voltar sozinho para o Japão, ou conseguir dinheiro suficiente para levar toda a sua família de volta, o que era muito caro. Essa primeira geração de japoneses no Brasil vivia isolada do resto dos brasileiros, convivendo apenas com sua própria comunidade. 92% dos japoneses nessa época trabalhavam exclusivamente no cultivo de café. E por viverem em sua maioria isolados em áreas rurais, eles não tinham tanto contato com a cultura brasileira, e os imigrantes educavam seus filhos em escolas japonesas fundadas por outros imigrantes, onde eles aprendiam a cultura da sua terra natal e a falar e escrever em japonês. Por isso, até os dias de hoje, muitos japoneses que vivem em zonas rurais têm dificuldade em falar português. A imigração japonesa continuou crescendo. Até 1915, vieram ao Brasil cerca de 15.000 imigrantes japoneses, que formaram famílias e foram pouco a pouco crescendo na sua comunidade, sobretudo em São Paulo. A partir de 1912, grupos de japoneses passaram a residir em cômodos ou porões de sobrados na ladeira Conde de Sarzedas, em São Paulo. O local era próximo do centro da cidade, mas naquela época estava longe de ser como era hoje. Mas era o melhor que os imigrantes tinham condições de pagar. E por viverem em núcleos tão fechados, os japoneses que optavam por deixar o campo escolhiam morar perto de outros japoneses, crescendo assim a comunidade nipônica na região.
Em 1920, a rua Conde de Sarzedas já era conhecida como o destino favorito para japoneses que deixavam o campo. E com o passar dos anos, o entorno do bairro da Liberdade se tornou um bairro japonês. Comércios e restaurantes japoneses foram transformando gradativamente a Liberdade no bairro que temos hoje. Mas vale mencionar também que muito antes da chegada dos japoneses, a Liberdade foi um bairro muito importante também para a história dos negros no Brasil. No século XIX, o bairro da Liberdade era uma região periférica, chamada de Bairro da Pólvora. Havia o Pelourinho e o Largo da Forca. No Pelourinho, haviam postes onde os escravizados eram pendurados e castigados. E no Largo da Forca, como o próprio nome já diz, havia uma forca que executava aqueles que eram condenados à pena capital. E foi por causa de uma das vítimas dessa forca que o bairro da Liberdade recebeu esse nome. No dia 20 de setembro de 1821, o soldado Francisco José das Chagas, mais conhecido como Chaguinhas, foi enforcado. O militar teria sido um dos líderes de uma revolta em Santos. Chaguinhas, José Contindiba e outros 6 soldados se revoltaram, reivindicando o pagamento de salários com 5 anos de atraso, pelo aumento de salários e também pela igualdade de pagamento e tratamento entre soldados brasileiros e portugueses. Os amotinados atacaram uma embarcação portuguesa e, como punição, eles pagaram pelo crime com a própria vida. Mas apesar de haverem outros envolvidos, apenas Chaguinhas e José foram presos e condenados ao enforcamento. Quando chegou o dia da execução, ambos foram levados para o Largo da Forca. José foi enforcado primeiro, mas quando chegou a vez de Chaguinhas, a corda se rompeu. Naquela época, se durante o enforcamento a corda arrebentasse, era comum que se perdoasse ou aliviasse a pena, por se acreditar que a corda teria arrebentado por intervenção divina e que a vontade de Deus era que o criminoso continuasse vivo. Por isso, quando o público viu a corda se romper, acreditando que Chaguinhas seria liberto, começou a gritar liberdade, liberdade, e foi daí que surgiu o nome do bairro. O povo clamou para que o governo perdoasse Chaguinhas, pois era a vontade de Deus que ele continuasse vivo. Mas apesar dos clamores, o governo não cedeu e resolveu enforcar Chaguinhas novamente. E para surpresa de todos, a corda se partiu mais uma vez. O povo gritava milagre, milagre, pedindo ainda mais pelo perdão de Chaguinhas. Aos olhos do povo, Deus desceu dos céus para salvar Chaguinhas não uma, mas 2 vezes. Mas o governo não se importou e resolveu enforcar Chaguinhas pela 3ª vez, usando uma tira de couro para auxiliar o processo. Mas mais uma vez, a corda arrebentou e Chaguinhas caiu no chão com o resto de vida que tinha. E para terminar o serviço, resolveram acabar com Chaguinhas de uma vez por todas na base de pauladas. Essa história, tantas outras, tornaram a Liberdade em um grande ponto histórico-cultural, tanto para os negros quanto para os japoneses no Brasil. E ambas as histórias devem ser lembradas. Mas, voltando de onde eu parei, foi apenas em 1917 que o Brasil receberia uma quantidade colossal de nipônicos. Entre 1917 e 1940, cerca de 164 mil japoneses chegaram no Brasil. E não foi por acaso. Em 1901, a Austrália criou a Política da Austrália Branca, que proibia a entrada de não-europeus no país. Em 1924, os Estados Unidos assinou o Immigration Act, que proibia completamente a entrada de imigrantes japoneses no país. Essas medidas se devem a um medo de que os asiáticos, que não são considerados brancos, pudessem corromper a etnia de um país, tomando para si o lugar cultural e étnico dos brancos na sociedade. A discriminação não era apenas com negros nessa época, era com praticamente qualquer um que se desviasse minimamente de um cidadão branco comum, seja por aparência, costumes, língua ou religião. Até mesmo italianos e irlandeses sofriam discriminação nessa época, mas claro, em uma quantidade e intensidade bem menor. O Canadá foi um caso bem interessante. O país também queria restringir a entrada de japoneses pelos mesmos motivos. Ainda mais quando em 1907, um aumento na imigração japonesa gerou uma grande revolta no povo canadense, o que fomentou uma série de protestos violentos contra as comunidades chinesas e japonesas em Vancouver. O governo canadense passou então a procurar formas de impedir que as comunidades asiáticas crescessem ainda mais no país. E então, Rodolphe Lemieux, ministro do Trabalho canadense, viajou até o Japão para tentar negociar um limite no número de imigrantes japoneses que iam para o Canadá. Ele e o ministro Tadasu Hayashi
fecharam um acordo que definia uma cota anual para a entrada de japoneses no Canadá. Mas os japoneses encontraram uma brecha na lei. O limite só se aplicava para homens. As mulheres japonesas que fossem casadas com imigrantes já estabelecidos no Canadá não tinham qualquer restrição para imigrar. E assim surgiu o curioso fenômeno das noivas por fotografia. Os imigrantes japoneses que viviam no Canadá tiravam fotos e enviavam por correio até o Japão. Essas fotos eram entregues para as mulheres que queriam se casar. Geralmente, eram mulheres pobres que buscavam melhorar de vida. Caso a mulher gostasse da foto, ela mandava fotos suas de volta para o imigrante por correio. E se o interesse fosse mútuo, eles passavam a conversar por cartas e, se tudo desse certo entre os dois, o casamento era registrado no Japão e assim a noiva poderia imigrar legalmente para o Canadá sem nenhuma restrição. Até 1924, cerca de 6.000 noivas por fotografia chegaram no Canadá. O mesmo fenômeno também aconteceu no Havaí e no Brasil. Mas voltando ao assunto do vídeo, como a Austrália, Canadá e sobretudo os Estados Unidos estavam fechando suas portas para os japoneses, a falta de opções deixou o Brasil ainda mais atrativo. O próprio governo japonês ajudou a reforçar esse interesse, distribuindo diversas propagandas enaltecendo o Brasil, dizendo que por aqui os japoneses teriam oportunidade de enriquecimento rápido e que o nosso país era um novo paraíso, com terras férteis sem fim, fazendo a imigração de japoneses crescer ainda mais. E como era de se esperar, isso desagradou muito aqueles que não queriam que os japoneses e brasileiros se misturassem. Houveram diversas tentativas de cercear a entrada desses imigrantes no Brasil. Em 1923, o deputado Fidelis Reis apresentou um projeto de regulamentação de imigrantes que dizia: é proibida a entrada de colonos da raça preta no Brasil. E quanto ao amarelo, se referindo aos asiáticos, será ela permitida anualmente em números correspondentes a 5% dos indivíduos existentes no Brasil. Mas, por sorte, o projeto não foi aprovado. Em 1930, o Brasil já abrigava a maior população japonesa fora do Japão no mundo. E aqueles que tinham sucesso por aqui chamavam o resto da família para vir morar no Brasil também. No mesmo ano, uma instituição em Tóquio passou a preparar os imigrantes para que eles viessem mais capacitados para viver no Brasil, já que agora muitos já vinham com o propósito de ficar definitivamente no Brasil. Desses 164.000 imigrantes japoneses, cerca de 75% foi para São Paulo, onde havia uma grande demanda por mão de obra, sobretudo nos cafezais. Mas agora, novas frentes de trabalho possibilitaram também que japoneses trabalhassem no cultivo de morango, chá e arroz. Alguns imigrantes também formaram comunidades no Pará, atraídos pelo cultivo da pimenta do reino. Mas, infelizmente, os japoneses ainda estavam longe de serem aceitos no Brasil. Em 1933, a entrada de imigrantes no Brasil seria reduzida. Nessa época, várias discussões sobre a eugenia racial voltaram a ganhar palco no país, defendendo novamente a necessidade de embranquecer a população brasileira. Essas ideias foram mais uma vez defendidas por diversos políticos e intelectuais da época. Um dos grandes defensores dessa ideologia foi o médico Miguel Couto. E como resultado, foi aprovada uma emenda constitucional que proibia a concentração de populações de imigrantes e definiu uma cota limite para imigrantes de cada nacionalidade. Essas medidas não afetavam a imigração de europeus, de modo que a restrição atingia sobretudo os japoneses. Esse regime de cotas durou por quase 50 anos. Os discursos contrários aos nipo-brasileiros no país justificavam seu racismo, dizendo que eles estariam roubando nossos empregos, roubando nossas terras e poluindo nossa raça. Para essas pessoas, não importava o fato dos imigrantes japoneses produzirem 46% do algodão, 57% da seda e 75% do chá brasileiro naquela época. Para eles, os asiáticos era como uma doença que estava se alastrando no país. Mas nem todos compartilhavam desses pensamentos. Muitos defendiam e gostavam dos japoneses no Brasil. No meio político, houveram aqueles que defendiam os imigrantes. O deputado Bento de Abreu fez o seguinte discurso na Câmara dos Deputados de São Paulo: conheço como ninguém o valor dos japoneses. Marília, a minha querida cidade, é o maior centro de japoneses no Brasil. É a gente mais eficiente para o trabalho, educada, culta e sóbria. Durante a noite escura, em que os fazendeiros não podiam pagar regularmente seus colonos, não se viu um colono japonês impaciente ou reclamando. Em 1937,
começou o chamado Estado Novo de Getúlio Vargas, que tinha um viés nacionalista muito forte. E apesar da história e cultura brasileira ser construída com sangue, suor e lágrimas de pessoas de cores, origens e costumes diferentes, o nacionalismo do governo Vargas não enxergava o Brasil dessa forma. Para eles, tudo aquilo que não fosse 100% nacional precisava ser combatido. E as comunidades mais fechadas de imigrantes no Brasil, como os alemães e japoneses, se tornaram alvo do governo e foram duramente reprimidas. Em 18 de abril de 1938, Vargas assinou o decreto número 383, que definia diversas proibições aos estrangeiros que viviam no Brasil. O decreto os proibia de formar qualquer tipo de associação, de participar de atividades políticas, de alfabetizar crianças em outros idiomas e até mesmo de falar línguas estrangeiras em público. Nessa época, muitos imigrantes não sabiam falar português e com esse decreto, eles foram basicamente proibidos de falar em público. Vargas também ordenou o fechamento de escolas japonesas no Brasil. Essas escolas, em sua maioria, eram montadas pelos próprios imigrantes e tinham o propósito de ensinar as crianças a ler e escrever em japonês e os costumes do seu país de origem. Cerca de 200 dessas escolas foram fechadas. A transmissão de programas de rádio em línguas estrangeiras também foi proibida. O mesmo aconteceu com qualquer jornal, revista ou livro que não estivesse em português. Nessa época, enquanto boa parte do Brasil era analfabeta, cerca de 88% dos imigrantes japoneses compravam jornais escritos em japonês. Dessa forma, muitos imigrantes ficaram sem acesso à informação, e a entrada de imigrantes japoneses ficou cada vez mais limitada e difícil. O ministro da Justiça, Francisco Campos, após proibir a entrada de 400 imigrantes japoneses em São Paulo, deu a seguinte declaração: seu padrão de vida desprezível representa uma concorrência brutal com o trabalhador do país. Seu egoísmo, sua má-fé e seu caráter refratário fazem deles um enorme quisto étnico e cultural, localizado na mais rica das regiões do Brasil. O jornalista David Nasser chegou a escrever uma matéria na revista O Cruzeiro, onde ele ensinava como distinguir um japonês de um chinês, ressaltando que o japonês poderia ser distinguido pelo aspecto repulsivo, míope e insignificante. O ódio contra os japoneses estava em alta, mas o pior ainda estava por vir. O mundo estava prestes a mudar, e a vida dos imigrantes no Brasil, que já era ruim, se tornaria um verdadeiro inferno. No dia 1º de setembro de 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. O Brasil tentou se manter neutro no começo, mas os Estados Unidos, já imaginando que a guerra poderia tomar proporções mundiais, não podia correr o risco de perder um território estratégico como o Brasil para as forças do eixo. E então, os Estados Unidos começaram a pressionar Vargas a se juntar do lado dos aliados. A Alemanha, revoltada, começou a atacar embarcações brasileiras, como forma de retaliação. Os ataques começaram dispersos e distantes da costa, com um número relativamente baixo de vítimas. Dos 13 primeiros ataques, 135 vidas foram perdidas, em sua maioria de marinheiros. Os navios afundados causaram revolta, mas não foram bastante para esgotar a paciência do povo e do governo, que até o momento preferia não se envolver na guerra. Mas não demoraria muito para que o medo se transformasse em revolta. Eram 18h53 e o navio brasileiro Baipendi estava passando pelo litoral de Sergipe. A bordo estava um grupo de artilharia do exército, acompanhado de suas famílias, com destino a Olinda. Apesar da guerra, o clima no navio era alegre. Os passageiros, de maioria carioca, haviam acabado de jantar, e a alegria não era à toa, era uma noite de festa. Estavam comemorando o aniversário do imediato Antônio Diogo Queiroz, e uma pequena banda tocava para animar os tripulantes. Durante aquela festa, em meio à escuridão do céu e oceano, ninguém imaginava que houvesse um submarino alemão embaixo d'água. Harro Schacht era o comandante do U-507, que espreitava a embarcação brasileira. Após 40 dias de missão, o comandante estava ansioso para conquistar sua primeira vitória. Seria humilhante voltar para a Alemanha sem gastar nenhum dos 22 torpedos do submarino. Harro seria motivo de piada entre seus companheiros. Sendo assim, a embarcação brasileira havia aparecido em boa hora para poupar o comandante alemão de tamanho constrangimento. 2 torpedos foram lançados contra o navio. Um disparo já seria o bastante para afundar o navio, mas 2 iriam garantir o maior número de vítimas.
O primeiro impacto chacoalhou a embarcação. Os vidros quebraram, a madeira começou a ranger e o navio começou a virar. Os passageiros, feridos e sangrando, andavam desnorteados, sem entender o que estava acontecendo. O segundo disparo acertou os motores, lançando imensas labaredas pelos ares, e após o clarão das chamas, as luzes se apagaram. E no meio do mar, no escuro absoluto, aqueles que sobreviveram gritavam por socorro. Apenas 36 pessoas sobreviveram. 286 brasileiros foram engolidos pelo mar. O comandante nazista não perdeu tempo e foi atrás de sua próxima vítima. E menos de 2 horas depois, encontrou o Araraquara, um barco de carga e passageiros. O destino foi o mesmo. Os disparos do submarino partiram o navio ao meio, levando 131 brasileiros para o fundo do mar. Harro seguiu com sua caça noite adentro, e às 2h10 da manhã, já no litoral da Bahia, o nazista avistou o navio Anibal Benévolo. Um tiro certeiro no centro da embarcação devastou o navio, que afundou em apenas 45 segundos. Das 154 pessoas a bordo, apenas 4 sobreviveram. O comandante atacou outras 2 embarcações antes de dar a missão por concluída e voltar para casa. Nos dias seguintes, no litoral de Sergipe, o povo brasileiro teve o seu primeiro contato direto com a crueldade nazista. Diversos corpos de homens, mulheres e crianças chegaram boiando nas praias, junto das malas dos passageiros e pedaços dos navios. Até o momento, o número de vítimas era de 135 e quase todos eram marinheiros, mas em apenas 72 horas, o número saltou para 607 e muitas delas eram de civis, incluindo crianças. Nos jornais, as fotos dos corpos nas praias causaram horror e revolta no povo brasileiro, que cobrou uma resposta do governo. De imediato, uma série de protestos tomaram conta do país. No Rio de Janeiro, houveram diversas passeatas, onde a população exigiu uma resposta à altura. A União Nacional dos Estudantes organizou passeatas nas principais cidades brasileiras, exigindo a entrada do Brasil na guerra. Essas passeatas acabaram recebendo uma grande adesão popular, não só de estudantes universitários, mas de outros setores da população, que também exigiam a guerra. E assim, 4 dias após os ataques, o Brasil declarou guerra contra a Alemanha e os países do eixo, no dia 22 de agosto de 1942. Vargas fez com que os imigrantes pagassem pelos ataques, e no mesmo ano decretou que estrangeiros de países inimigos tivessem seus bens confiscados para ressarcir a Marinha brasileira pelos danos sofridos nos ataques. A xenofobia, que já existia no Brasil, agora se misturava com uma revolta pelos brasileiros que tiveram suas vidas ceifadas pelo eixo. E assim, os cidadãos de origem alemã, italiana e japonesa passaram a ser considerados súditos do eixo, sendo tratados como inimigos em território brasileiro, passando a ser constantemente destratados e humilhados no Brasil. O povo começou a saquear casas e lojas de imigrantes. Muitos tiveram seus pertences quebrados ou roubados pela população revoltada. E em muitos casos, não satisfeitos em apenas quebrar e roubar, ainda incendiavam o local, para garantir que não sobrasse nada. Nas áreas rurais, além dos saques e destruição, o povo muitas vezes matava os animais da propriedade. Também em 1942, policiais foram no meio da noite até a residência de japoneses na região da Liberdade e ordenaram que eles abandonassem suas casas nas próximas 12 horas. Para piorar, houve uma denúncia infundada de que haviam imigrantes disfarçados de pescadores na região de Santos e que eles estavam informando os submarinos alemães que atacavam o litoral. O medo de que os imigrantes pudessem ter algum contato com submarinos inimigos foi tão grande que no dia 10 de julho de 1943, cerca de 10 mil japoneses e alemães que moravam em Santos, uma região litorânea de São Paulo, foram obrigados a fechar suas casas e negócios e se mudar para longe do litoral brasileiro. Dessas 10 mil pessoas, 90% eram imigrantes japoneses. O governo deu um prazo de 24 horas para as famílias pegarem tudo o que tinham e ir embora dali. Muitas famílias foram obrigadas a vender seus pertences a preços baixíssimos para poder se livrar de tudo e fugir. Os doentes, que não conseguiam andar por conta própria, tiveram que ser carregados em redes. Muitos se aproveitaram da situação para invadir as casas dos imigrantes. Para você ter uma noção do quão paranoico era o tratamento com os imigrantes,
Em dezembro de 1942, o jornalista Hideo Onaga foi preso junto de seus amigos durante um piquenique, pois suspeitavam que o jornalista estaria construindo um submarino. Casos assim foram virando rotina no Brasil. Nessa época, milhares de japoneses chegaram a ser presos ou deportados do Brasil por suspeita de espionagem. Houveram casos de vizinhos acusando falsamente nipo-brasileiros de espionagem pelos mais variados motivos. Uma mera desavença entre vizinhos podia ser o bastante para que o imigrante fosse preso, assim como ocorria na ditadura militar. Cerca de 31 campos de concentração foram construídos no Brasil para aprisionar imigrantes durante a guerra. Nessa época, o embaixador brasileiro Carlos Martins Pereira incentivava o governo a prender os imigrantes japoneses da mesma forma que os Estados Unidos havia feito. Em um campo de concentração no Paraná, prisioneiros japoneses eram separados dos seus filhos e submetidos a trabalhos forçados, enquanto eram ridicularizados e humilhados. Apesar das prisões, nunca foi confirmado qualquer ato contra o Brasil por parte dos imigrantes japoneses. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial veio ao fim, com a vitória dos aliados. Os imigrantes japoneses foram pouco a pouco voltando a receber seus direitos de volta, e assim voltaram a receber cartas de seus familiares no Japão. As cartas contavam o estrago que a guerra havia causado no país, sobretudo acerca dos bombardeios dos Estados Unidos que devastaram o país, o que acabou convencendo muitos imigrantes a ficar no Brasil definitivamente. Entretanto, mesmo com o fim da guerra, a discriminação contra os japoneses estava longe de acabar. Em 1945, o Decreto-Lei número 7.967 deixava claro que a visão eurocêntrica que o governo brasileiro tinha acerca dos imigrantes não havia mudado. Artigo 2º. Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. E como se não bastassem serem vistos como inferiores pelo governo e por boa parte da população brasileira, outro problema que surgiu nessa época foi a Shindorin-mei. A Shindorin-mei foi uma organização terrorista formada por nipo-brasileiros que acreditavam que o Japão não havia perdido a guerra. Pode até parecer coisa de maluco hoje em dia, mas na época, o imperador do Japão, Michinomiya Hirohito, não era apenas um chefe de estado. Ele era também a figura principal da maior religião japonesa, o Shintoísmo. Sendo assim, Hirohito era tratado como um deus, sendo idolatrado em altares domésticos por boa parte da população japonesa. Dessa forma, os membros da Shindorin-mei acreditavam que as notícias da rendição japonesa eram apenas uma mentira propagada pela mídia. Para eles, era inimaginável que o Japão tivesse sido derrotado, muito menos que tivesse se rendido. Por isso, a Shindorin-mei perseguia e atacava nipo-brasileiros que acreditassem na derrota do Japão, chegando a matar 23 pessoas e ferir outras 147, em sua maioria imigrantes japoneses. Os ataques do grupo, somado ao sentimento antinipônico da época, geraram novos conflitos entre os brasileiros e imigrantes japoneses. Houve um desentendimento entre um caminhoneiro brasileiro e um japonês, em São Paulo. O conflito acabou resultando no assassinato do caminhoneiro brasileiro pelas mãos do japonês. Esse caso, somado a 2 atentados da Shindorin-mei, causaram uma revolta generalizada na população, que saiu às ruas invadindo residências de nipo-brasileiros para linchar os imigrantes. Foi necessária a intervenção do exército para conter a situação. No mesmo ano, o deputado carioca Miguel Couto Filho, que como o próprio nome já diz, era filho do Miguel Couto, propôs uma emenda que proibia a entrada de qualquer japonês no Brasil. A emenda dizia apenas: é proibida a entrada no país de imigrantes japoneses de qualquer idade e de qualquer procedência. A votação acabou em empate, com 99 votos a favor e 99 votos contra. O senador Fernando de Melo Viana exerceu o voto de Minerva e recusou a emenda. Por apenas um voto, a entrada de japoneses no Brasil não foi proibida em 1946. Mesmo após 2 bombas atômicas e perder milhões de vidas e recursos durante a guerra, o Japão passou por um renascimento econômico nos anos seguintes. Graças a um forte crescimento industrial e uma modernização acelerada no país, o Japão conquistou um lugar de destaque como uma das principais potências do mundo na época, se tornando um grande polo tecnológico.
o que melhorou e muito a visão que o mundo tinha acerca do Japão e da cultura japonesa, que passou a ser muito mais respeitada e valorizada. E no Brasil não foi diferente. Com o passar dos anos, os brasileiros foram perdendo o ódio contra os nipônicos, e pouco a pouco a cultura japonesa e brasileira passou a conviver em harmonia. Nos anos seguintes, japoneses ganharam espaço na política. Fábio Yasuda se tornou o primeiro nipo brasileiro a virar ministro. Gradativamente, os japoneses foram percebendo que as melhores oportunidades para ascender socialmente estavam nas cidades. Na década de 60, a população nipo-brasileira nas cidades já superava a do campo. Devido à falta de recursos e às barreiras linguísticas, os japoneses que iam para as cidades se dedicavam a trabalhar com serviços básicos e pequenos comércios. Na década de 70, das 3.500 lavanderias de São Paulo, 80% pertenciam aos japoneses. O mesmo acontecia com tinturarias, das quais cerca de 2/3 pertenciam aos japoneses. Esses negócios eram atrativos para os imigrantes, pois não necessitavam um conhecimento muito grande do português para entender o cliente. Um dos grandes fatores para a ascensão social dos nipo-brasileiros se deve à sua união e cuidado com vizinhos e familiares. Os japoneses que tinham pequenos armazéns compravam boa parte dos seus produtos de outros japoneses no campo. E nos seus pequenos negócios, era comum ver uma família inteira trabalhando junto, muitas vezes morando nos fundos do imóvel, economizando dinheiro com aluguel e com funcionários. Muito se deve também ao fato da cultura japonesa valorizar muito o estudo e o trabalho, o que fazia com que os japoneses se esforçassem para conseguir colocar seus filhos em boas escolas e boas universidades, priorizando cursos de prestígio como direito, engenharia e medicina, fazendo com que eles pudessem conquistar melhores empregos e melhores condições de vida. Para se ter uma noção, em 1977, apesar dos japoneses serem apenas 2,5% da população em São Paulo, eles foram 13% dos aprovados na USP, 12% dos aprovados na FGV e 16% dos aprovados no ITA. Mesmo com toda a perseguição que os japoneses sofreram tanto do Estado quanto dos brasileiros, os imigrantes conseguiram com muito esforço ganhar seu espaço e se desenvolver no Brasil. E apesar do que os políticos e boa parte da população acreditavam, os japoneses enriqueceram muito o Brasil, econômica e culturalmente. Os imigrantes japoneses foram responsáveis por trazer e cultivar diversos tipos de frutas e vegetais que eram desconhecidos no Brasil, introduzindo mais de 50 alimentos no país, tais como o caqui, a mexerica poncan, a maçã Fuji e o morango. Pelo fato do Brasil ser um país tropical, os técnicos e agrônomos brasileiros acreditavam que não fosse possível produzir maçãs no Brasil, que até então era importada da Argentina. Mas graças ao agrônomo japonês Kenshi Ushirozawa, essa situação mudou, quando Kenshi demonstrou que era possível produzir maçãs em Santa Catarina e com qualidade superior à da Argentina. Outra grande contribuição para o Brasil foram nas técnicas de agricultura intensiva. Como no Japão, os terrenos para plantio eram limitados devido à falta de espaço, os agricultores desenvolveram técnicas para tirar o máximo de proveito do solo, o que não era praticado no Brasil, devido à riqueza de solo fértil disponível. São inúmeras as contribuições dos japoneses, tanto no Brasil quanto no mundo. E apesar do seu passado obscuro e conturbado, felizmente, o Brasil evoluiu e hoje temos uma convivência pacífica e saudável com os nipo-brasileiros. Os imigrantes japoneses, ao longo dos anos, também foram se abrindo mais à cultura japonesa, com a maioria aprendendo a falar português. Hoje em dia, muitos dos descendentes dos primeiros imigrantes falam apenas português. Houveram muitos casamentos entre japoneses e brasileiros, o que ajudou a fortalecer os laços entre as duas culturas. Felizmente, tanto o Brasil quanto o Japão evoluíram muito de lá para cá. E por fim, nossos povos conseguiram aprender a conviver em paz e a apreciar a cultura um do outro. É importante esclarecer também que o tratamento que os japoneses sofreram por aqui não foi algo exclusivo do Brasil. Naquela época, era comum preconceito com estrangeiros, ainda mais se viessem em grandes quantidades. Certamente, se naquela época imigrantes brasileiros começassem a chegar no Japão, eles também sofreriam da mesma forma. A xenofobia e o racismo não foi exclusiva de um país ou de um grupo. Esses sentimentos negativos são um produto da falta de conhecimento de um povo. E a melhor forma de combater esse tipo de discriminação é com a informação, seja na escola, na TV ou aqui no YouTube.